O nome da minha pregação hoje é A Tentação da Dúvida. Salmo 73. Salmo 73. A tentação da dúvida. Vamos ler. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Ele afirma quem Deus é, e logo em seguida ele fala quem ele é. Ele diz, Deus é bom. Eu, entretanto, quase caí. Quase caí. E ele vai dar a explicação para isso. Ele vai dizer que ele invejava a prosperidade dos homens maus. Ele dizia, os homens maus prosperam. Eles têm um corpo saudável. Tudo que eles fazem dá certo. E olha para mim. Eu tenho lavado a minha mão na inocência, ou seja, eu tenho me esforçado para ser justo e bom todos os dias de minha vida. E o que eu tenho colhido? Apenas sofrimento, vergonha. Enquanto esses homens maus, eles colhem prosperidade, boa fama, todos os idolatram. Eles estão impunes. Este é o cenário em que ele se encontrava. Aí diz o texto que ele se encontrava dessa maneira até que ele entrou no templo. Quando ele entra no templo, diz o texto que ele começa a enxergar as coisas da maneira correta. E aí ele vai vendo o final dos ímpios, ele vê, não, eu não estava enxergando de maneira correta. Os ímpios, eles vão de mal a pior. E por aí vai. E ele diz, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha riqueza. Então ele diz aqui, eu quase caí. Ele não chegou a se desviar, mas ele diz que ficou ali num terreno bem escorregadio, bem pantanoso. O que ele está descrevendo aqui é o que nós cristãos enfrentamos várias vezes durante a nossa caminhada. Um período de tentação. Vários períodos, passamos vários períodos onde a nossa fé é bombardeada, onde nós podemos ter alguns sentimentos que também passaram por meio deste homem aqui. Amargura, incredulidade e por aí vai. A sua fé, a nossa fé, ela é testada. Mesmo crentes maduros enfrentam períodos de tentação em relação à sua fé. Como ele chegou a duvidar da bondade de Deus, da justiça de Deus. Ele diz, eu quase caí. Jesus disse, Pedro, Satanás pediu você para que ele pudesse te peneirar, para que a sua fé fosse peneirada. A figura aqui é o seguinte, vamos testar Pedro, vamos ver se vai sobrar alguma coisa. Essa é a figura que Jesus está relatando aqui. Você pode estar na igreja e, por algum motivo, está chateado, desanimado. Como identificar que nós estamos numa circunstância bem parecida com a deste salmista, num período de tentação? Primeiro, que ficamos amargurados, como ele ficou. Diz o texto que o coração dele se encheu de amargura. Ele estava amargo. Por quê? Por que ele estava amargo? Porque ele duvidava que Deus controlava todas as coisas, porque ele duvidava que Deus era bom, haja visto que ele, um homem justo, sofria, enquanto os homens maus prosperavam. Essa é uma tentação que qualquer pessoa que está sofrendo, ela pode passar. Qualquer pessoa que deseja algo e não acontece, qualquer pessoa que está passando por um longo período de dificuldade, pode ter a mesma tentação do salmista, de achar que Deus não é bom, de achar que Deus não está no controle de sua vida, ou até mesmo, será que Deus existe? Por que estou sofrendo tudo isso? Um coração amargurado. Segundo lugar, você sabe que você está nesse terreno escorregadio, como o salmista estava, quando você não enxerga as coisas corretamente. Ele disse o seguinte, os ímpios, eles apenas possuem coisas boas, enquanto eu só possuo coisas ruins. Isso é verdade? Claro que não. Claro que ele estava vendo de maneira incorreta, e eu já expliquei isso para vocês semana passada. Ele não estava enxergando as coisas de maneira correta. Os ímpios são punidos, sim. Nem todos recebem toda a punição merecida deles aqui nesta terra, mas eles são punidos até aqui nesta terra mesmo. Ele não estava enxergando as coisas de maneira correta. Você também.
Quando você sabe que você está ali com o coração azedo, quando você está com a sua fé fraquejando, quando você deixa de enxergar as coisas de maneira correta. Quando você olha para a sua casa, você olha para a sua vida, você só vê as coisas ruins. Você nunca enxerga as coisas boas. Você só enxerga a goteira na sua casa. Você só enxerga aquela dificuldade da sua esposa. Você só enxerga as dificuldades de sua família. Você só consegue ver os defeitos da sua igreja e do seu pastor. É bem provável que quando você está vivendo dessa maneira, você está como o salmista, nesse terreno escorregadio. Você ainda não caiu, mas como ele, você está sendo tentado. Você está sendo tentado. E como nós fazemos para vencermos a situação que o salmista enfrentou e que todos nós, se já não enfrentamos, iremos enfrentar várias vezes? Sermos tentados em nossa fé, onde dizemos: será que Deus está comigo mesmo? Primeiro, vencemos as tentações com culto. Culto. É assim que ele diz: eu estava mal, amargurado, duvidando, quase caindo da fé, até que entrei no templo e atinei, prestei atenção no fim deles. É quando ele vai para o culto que ele começa a enxergar as coisas de maneira correta. É por isso que no Antigo Testamento, se uma pessoa trabalhasse todos os dias e deixasse o dia do Senhor, o dia de cultuar a Deus, de lado, ela era apedrejada até a morte. Lembrando que Deus não mudou. Então nós continuamos entendendo que o culto é sagrado. E por que havia esse mandamento que a gente pode achar até tão radical? Porque é no culto. É no culto. É no culto que os nossos olhos se abrem. Quando a palavra de Deus é pregada de maneira fiel, é ali que a gente começa a enxergar as coisas de maneira correta. E aí então, somos fortalecidos em nossa fé. Aí então, conseguimos enxergar as coisas e andar de maneira correta. Como eu disse semana passada, a fé cristã, ela não é apenas um ajuntamento de dogmas e de ensinamentos e de regras. A fé cristã é uma pessoa, é Cristo Jesus. É por isso que não basta apenas ler livros. Ele não diz: até que eu li muitos livros. A fé cristã, ela tem sim muito conhecimento, mas ela não é restrita apenas a isso. Ela é muito mais do que isso, ela vai muito além disso. Você não precisa apenas de conhecimento, você precisa de vida, de poder de Deus, de algo espiritual, de um milagre. E esse milagre acontece cada vez que a gente se reúne como igreja. Porque eu sei, como a Bíblia declara, que Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. De maneira que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz que quando nós nos reunimos como igreja, Ele está de uma maneira diferente. Onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou. É claro que Ele está em todos os lugares. Mas quando nos reunimos como igreja, Ele está de uma maneira diferente. É por isso que muitas vezes uma pessoa chega a um culto com a vontade de se matar. E aí, durante o louvor mesmo, algo já acontece naquela pessoa, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Como, por exemplo, com o Barbosa, ele chegou lá no nosso retiro, onde a gente fazia impacto. A gente nem havia começado ainda a pregar, mas a gente fica a semana toda orando. A gente fica a semana inteira orando para esse evento, a gente faz um final de semana ali, onde nós pregamos o Evangelho. Aí o Barbosa chegou e falou que já começou uma choradeira. Como explicar isso? Como que nós explicamos isso? Isso é uma coisa mística, espiritual. A fé cristã, ela é carregada de conhecimento, ela é a verdade, mas ela vai muito além disso. Ela é poder de Deus, foi o que Paulo disse. Eu não preguei o Evangelho para vocês tão somente em palavra, não apenas em palavra, mas com poder. E é isso que acontece quando nós nos reunimos, a despeito de toda a minha fraqueza e da fraqueza de qualquer pastor, porque o melhor pastor, ele é totalmente indigno de pregar a palavra de Deus. O que acontece é um milagre de Deus pegar todas essas mulas e transmitir a palavra do Senhor ao seu povo, para fortalecer o seu povo, para abrir os olhos do seu povo. E inúmeras vezes, ouvindo as mesmas coisas, você sai
como quem ouve pela primeira vez. E você sai reanimado, fortalecido. Quando eu entrei no templo, diz o salmista, eu estava muito mal até que eu entrei no templo. Eu estava contando isso quando a gente voltou aos cultos presenciais, que é uma aberração. Foi uma aberração que fizeram com a gente, que estão tentando fazer aí a cada dia. E aí, no último culto antes da quarentena, gente, eu estava mais carregado de problemas, com a cabeça estourando. Peguei meu carro ali, entrei na Dutra, fui para Lorena, fui pregar lá em nossa igreja. E o pastor Maicon começou o culto, começou orando. E, rapaz, ele começou, falou algumas coisas. As coisas que eu ensinei para ele, ele estava falando. E mesmo assim, como é impressionante. Eu sabia as coisas que ele estava falando. Eu ensinei para ele aquilo. Que coisa impressionante. E aí ele abria a boca e começou a falar. Gente, parecia que um bálsamo, uma cachoeira assim, refrigerando a minha alma. Impressionante. Impressionante. Mas é claro, é porque eu creio nisso. É porque eu creio. Então, quando você tem fé, Deus fala. Deus move. Deus faz alguma coisa. Deus move. Quantas vezes já não cheguei a um culto com o coração amargurado, angustiado. E várias vezes eu não saí ali com uma resposta específica. Mas alguma coisa sempre acontece. Sabe, uma injeção, não de ânimo apenas, mas de fé. Ele diz, eu estava mal até que eu entrei no culto. Até que eu participei daquele ritual. É por isso que em nossos dias as pessoas têm falado tanto sobre, não, você pode servir a Deus em casa. Não, não pode. Não, não pode. Não deixeis de congregar, diz Hebreus. Mas é fundamental que você tenha uma atitude correta. Uma atitude correta para poder desfrutar de tudo o que Deus tem para dar nesse banquete que é o culto. É como uma refeição. Pode ser a melhor refeição do mundo. Se você está doente, você não tem apetite. Você não tem fome. Portanto, a nossa fome, ela é despertada por meio da nossa fé. Quando você sai rasgado, machucado, ferido, cansado e diz, eu vou ao culto, eu vou celebrar ao Senhor. Hoje é quinta-feira e nós tentamos fazer um pouco menor o culto, justamente porque sabemos as pessoas trabalham o dia todo, muitos vieram até direto, saíram do trabalho e vieram diretamente para cá. Diretamente. Por isso a gente faz um pouquinho mais curto. Mas você não sabe o poder que tem quando você está lá arrebentado, moído e fala, não, eu vou mesmo assim. Porque sempre, 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 sempre Deus fala conosco. Pode não falar tudo aquilo que você estava esperando, mas o Senhor sempre tem um pão fresco para o seu povo, como Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E aí ele pega essa figura para retratar a pregação. Pão. Não, ele não fala da palavra como um conhecimento seco, sem vida. Não, ele fala da palavra como pão, que alimenta a alma, que alimenta o nosso espírito. Tudo começa ali, no templo. Eu estava mal até que entrei no templo, o culto. Como nós vencemos os períodos de tentação? Quando nós estamos nesse terreno escorregadio, com o coração amargurado, desanimado, achando que Deus não é bom ou Deus está se esquecendo de nós. Em segundo lugar, vencemos sabendo que somos suscetíveis a isso. Parece chover no molhado, mas não é. Pedro diz, Senhor, todos podem te negar, menos eu. Ele foi justamente o primeiro a negar. Os grandes homens passaram por isso aqui. Jó, sofrendo, ele reclama, ele amaldiçoa o seu nascimento. Ele diz, maldito o dia que eu nasci, melhor, mais feliz do que eu, foi o aborto. Uma criança abortada. Elias se dedica às causas de Deus, mas ele ora, fogo desce, e ainda assim diz o texto que Jezabel não se converte. Ele então fala, basta, porque eu vivo ainda. Ou seja, não quer mais viver.
O próprio Jeremias, que eu tenho pregado aqui sobre ele amaldiçoou o seu nascimento. Ele diz: o Senhor me fez um homem de briga, porque ninguém me aceita. Eles me veem como um briguento. Ele amaldiçoou o seu nascimento também. Se todos esses homens passaram por esse conflito, por que você acha que nós não iremos passar também? Você tem essas cenas de homens como Jacó brigando com Deus. E todos esses homens aqui também brigando com Deus, discutindo. O Senhor está comigo ou não está? O que é isso? O Senhor está dormindo. Você vê isso muito no livro de Salmos. Senhor, acorda! Por que esses homens estão brigando com Deus? É justamente porque eles creem nele. Mas eles estão num terreno escorregadio. Eles estão sendo tentados. Por isso estão ali reclamando, murmurando. Mas, ao saber que a gente é suscetível a isso, o que a gente faz quando nós estamos passando por momentos de dificuldade? Se lembrar que a vida é assim, que às vezes você ora e não acontece nada, e aí você ora mais um pouco, às vezes piora, e o que você faz? Você continua. Você continua. Você nunca teve tentações como eu tenho? De, às vezes, olhar para a sua vida e falar: gente, eu não sei, eu acho que a minha vida está sendo inútil. Meu Deus, será que eu estou fazendo as coisas certas? E uma tentação de desânimo. Mais especificamente, terça-feira eu saí com o meu carro pensando isso. Meu Deus. E aí o que eu pensava? Eu estou sendo tentado, gente, não faz sentido. Eu estou sendo tentado. E aí aquela angústia, eu apenas orei e falei: vai passar. Vai passar. A gente é suscetível a essas coisas. Sabendo disso, a gente resiste a essas tentações. Terceiro, como vencemos para não cair? Quando estamos num terreno escorregadio. Quando estamos sendo tentados. Na nossa fé. Se refrear. O texto diz no verso 15. Leia comigo. Se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Ele estava ali dizendo: que papo é esse? Deus diz que está comigo, mas olha aí. Olha como eu sofro, olha as pessoas más prosperando. Mas ele disse: eu não falei isso. Eu guardei comigo. O ruim de algumas pessoas é que quando ela está mal, o mundo inteiro sabe. Ela tem que contar para todo mundo. Ainda mais agora que tem rede social, né? Para isso ela acha que é, né? Como alguns já falaram, as redes sociais se transformaram no muro das lamentações. Tem que contar para todo mundo, tem que reclamar com todo mundo. Ele diz: não, eu não fiz isso, eu não fui precipitado. Não fui eu esperei. Às vezes bate um desânimo mesmo, às vezes a gente está lá, chateado com alguma coisa, desanimado por algo, olhando para tudo e dizendo que nada presta. Calma, vai passar, a poeira vai baixar. Gente, você tem que lembrar disso, que você é ser humano. Em lugares na Europa, o índice de suicídio é altíssimo. E eles acreditam que é por conta de um fator: frio. Frio. Há lugares na Europa que não tem sol como a gente tem aqui não, gente. A gente é abençoado. O povo fala, né? Nossa, não entendo. O povo lá brasileiro, povo alegre. Povo pobre, povo alegre. Mas claro, gente, não dá para ficar muito feliz com neve. Neve é bonita na TV, gente. Você quer saber o que é neve? Quer saber? Enche de gelo a sua casa assim, ó, espalha, deita lá com seu filho e você brinca na neve lá. Ó, gostoso. Não é legal não. Não é legal não. É horrível. O tempo influencia o seu comportamento. Minha folga é segunda. Gente, quando acordo de manhãzinha, aquele sol de rachar, aleluia. Que delícia. Nós somos homens. Somos homens, não somos pedra. Temos emoções e muitas vezes não emoções totalmente saudáveis e controladas ainda. Portanto, diante dessas dificuldades, dessas tentações, às vezes o que resta a mim e a você é aguentar.
É aguentar, ficar quietinho e saber, vai passar. Quarto, como nós vencemos as tentações da fé, que é a pior. Amor pelos outros. É o que ele diz aqui no verso 15. Se eu tivesse dito isso, falaria e teria traído os teus filhos. Eu não fiz isso. Por quê? Porque eu tinha amor pelo teu povo, então, na dúvida, eu fiquei calado. Sabendo que eu não sabia do agir de Deus, eu sabia de uma coisa. Eu não quero ser pedra de tropeço. Eu não quero. Portanto, se você não tem nada de útil para dizer, então não diga nada. Você pode ser a pessoa que desvia outros da fé. Por conta de sua inveja, como era o caso do salmista, de sua ingratidão, da sua falta de conhecimento de Deus, você pode estar desencaminhando outros. Se não tem nada para dizer, não diga nada. Porque a Bíblia diz: maldito aquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Melhor fora que amarrasse uma pedra no pescoço e se matasse, do que fazer um dos meus tropeçar. Amor pelos outros, pelas pessoas da sua casa. Por isso que você nota pessoas mais velhas que têm filho, por exemplo. Se ele está ali na igreja, se ele acha que é uma boa igreja, mesmo uma boa igreja tem dia que o pau quebra, né? Isso acontece normalmente, pastor erra, irmãos às vezes fazem coisas horríveis. Se é um garoto, a não ser que um milagre aconteça, ele não está nem aí, ele chuta o pau da barraca, que se dane, troca de igreja assim, facilmente. Um homem adulto que tem filhos, ele já olha os seus filhos, ele pensa, meu Deus, verdade, o negócio aqui está ruim agora, esses dias está feio. Mas gente, eu vou para aquele lugar lá, meu Deus do céu. E ele pensa lá na frente, olha, um dia o meu filho vai ter tantos anos, olha o que ele vai ouvir lá naquele, nosso Deus do céu. Esse salmista, o que o ajudou a se manter de pé foi o amor pelas pessoas que o cercavam. Quando a gente ama os nossos filhos, as pessoas que estão do nosso lado, a gente pensa 2, 3, 4 mil vezes antes de pecar, antes de fazer qualquer coisa. O amor cobre multidão de pecados, diz a Escritura. E quinto e último princípio. Como vencemos essas tentações da dúvida? Arrependimento, sempre. E o arrependimento é o caminho da paz. Aqui, no Salmo 73, este homem, inspirado por Deus, descreve a si mesmo com adjetivos extremamente negativos. Ele fala, eu tive inveja, eu andei embrutecido, como um bruto, irracional e ignorante, como um bicho. Ele não economiza para diminuir a si mesmo. Ele não economiza para dizer quão maligno, quão enganado ele estava. É impressionante como que as igrejas têm caminhado exatamente de maneira diferente. É impressionante. É impressionante. Esse salmista, ele não tem nenhum medo em cavucar ali o seu coração, em enfiar a espada, em rasgar e se ferir, ao se arrepender, em dizer, não, eu sou maligno mesmo, veja o que eu fiz. Não, ele não tem nenhum problema com isso. Ele não tem nenhum problema em pegar o seu ego e triturar o seu ego, e pegar o seu ego e amacetá-lo. Não, 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 de maneira alguma. Mas como hoje, quase que a totalidade dos evangélicos, eles acreditam fielmente que o que as pessoas mais precisam é de palavras positivas o tempo inteiro. Uma vez eu li um livro sobre crescimento de igreja, e aí o pastor dava uma dica de crescimento da igreja. Pregue de maneira positiva. As pessoas já ouvem muitas coisas negativas lá fora. Que coisa. O caminho bíblico é totalmente diferente. É no culto que ele tem essa percepção de que ele estava agindo como um animal, invejoso, embrutecido, irracional. É no culto. Por quê? Porque no culto judaico não havia esse tipo de pregação que nós ouvimos hoje. O culto judaico levava você o tempo todo a perceber seus pecados.
Porque você entrava lá e haveria pelo menos 2 sacrifícios diários. E aí você, quando trazia uma oferta também, você colocava a mão sobre o bezerro, representando que aquele bezerro estava no seu lugar. Portanto, todo dia havia morte no culto. Todo dia havia sangue. Era um açougue o culto judaico. Para que as pessoas se lembrassem, vocês estão de pé, porque alguém morreu por conta do seu pecado. Em Israel havia o dia da expiação, o Yom Kippur. Nesse dia, Moisés chama o povo assim: será o dia para vocês afligirem suas almas. Um dos significados de afligir seria torturar. Afligir a sua alma. Nesse dia, geralmente, eles se vestiam de pano de saco e com cinzas, colocavam cinzas. A ideia, possivelmente, era representar miséria, um mendigo, alguma coisa nesse sentido. E aí, em muitos eventos de Israel, era muito comum você ver o povo chorando por horas. Por exemplo, Neemias descreve isso. Horas, confessando pecado e confessando pecado e confessando pecado e confessando pecado. Você lê o livro de Levítico, que descreve como era o culto, meu amigo, é uma quantidade de sangue absurda ali em Levítico. Como é a descrição do culto em Levítico? Sacrifícios, 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 sacrifícios. Não teatro, entretenimento, palavras de autoajuda para elevar a autoestima das pessoas. Não, nada disso. Não. Pecado, pecado e pecado e mais pecado. O tempo todo anunciando que as pessoas eram pecadoras. O tempo todo. O tempo todo. O lugar do culto verdadeiro, é o lugar onde a gente se encontra com Deus. Por meio do sangue. Por meio do arrependimento e da fé. Mas hoje, em grande parte das igrejas, isso é praticamente impossível. Porque o culto gira em torno de fazer com que você se sinta bem. Sabe o engraçado disso? O engraçado é o seguinte: os pastores modernos estão o tempo todo querendo elevar a sua autoestima, dizendo que você é bom, que você é especial. Era justamente por isso que ele estava sofrendo. Porque ele dizia: como eu, que sou bom, estou sofrendo o que eu estou sofrendo. É quando ele diz: eu sou um bruto, eu tenho agido como um bruto irracional. Quando ele, ao invés de seguir os pregadores de hoje, que estão o tempo todo dizendo que você é o máximo, espetacular, é quando ele começa a dizer: meu Deus, quão tolo, estúpido e animalesco eu agi. É nesse momento que a amargura sai. É nesse momento que ele começa a voltar a ter paz. É impressionante. Você se lembra do que Pedro disse à sua plateia? Quando ele pregou e a sua plateia disse: o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos, para que da presença de Deus venham tempos de refrigério. Arrependei-vos, para que da presença de Deus venham tempos de refrigério. Mas o arrependimento dele não é uma coisa vaga, sabe? Não é do tipo assim: errar é humano. Porque essa noção de pecado, até aquele povo da Rede Globo tem, gente. Não é isso, é muito mais profundo. Ele diz: eu tenho agido como um animal. Eu tenho tido inveja. Eu invejei. Como Nelson Rodrigues disse, se tem uma coisa que ninguém confessa, nem para a mãe, nem para o pai, nem para o pai de santo lá depois que morreu, se existisse. Ninguém confessa inveja. O salmista vem e diz: eu invejei. Eu invejei. Gente, não é uma oração Nissim Miojo, sabe? Não, é uma oração profunda. E é nessa oração profunda, nesse quebrantamento profundo, que ele encontra o quê? Paz. Ele começa o salmo amargurado, angustiado, com inveja. Ele termina assim: que tenho eu além de ti, Senhor? Eles terminam mal. Eles vão terminar muito mal. Mas eu não. Eu estou com o Senhor. O Senhor é a minha riqueza. Ainda que eu esteja numa situação de miséria, o Senhor está comigo. Como alguém assim pode andar amargurado?
você vê que tudo muda. Tudo muda quando ele tem essa atitude de se arrepender. Vou falar pela 1000ª vez. O arrependimento não é um momento na vida do cristão. O arrependimento é um estilo de vida. É por isso que na oração do Pai Nosso está, ao lado do pão nosso de cada dia, está o perdoai as nossas dívidas como nós temos perdoado aqueles que nos devem. É uma oração contínua. É o tempo todo fazer aquilo que Paulo fala aos Coríntios, examinai a si mesmo. É o tempo todo orando, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, como orou Davi. Arrependei-vos, para que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Quem não quer isso? Quem não quer paz? O salmista encontrou o caminho da paz, se arrependendo e tendo fé. Vamos ficar de pé?